bem-vindo ao canal Diva Express. Meu nome é Daniel Machado e hoje eu queria falar com vocês sobre um livro muito bacana que eu li, chamado Natural Born Heroes. Esse livro, ele tem muitas informações bacanas e eu queria dividir essas informações com vocês. Eu fiz algumas anotações aqui e eu vou estar consultando elas eventualmente para não esquecer de nada dos pontos mais importantes que eu achei e que eu queria dividir com o pessoal que está assistindo aí. O livro é esse aqui, ó. Ele está aqui no meu iPad. E eu não encontrei uma versão nacional desse livro. Eu vi que em Portugal tem uma edição, ou seja, existe uma edição em português, mas eu não vi para ser vendido nas livrarias aqui. O título dele em português está o seguinte: A Marca dos Heróis, dominando como um grupo de aventureiros descobriu os segredos antigos da força e da resistência. Eu queria falar rapidamente sobre o livro, não vou me estender muito, mas eu queria falar sobre as ideias principais e como você pode aproveitar algumas dessas ideias, colocar elas para funcionar na sua vida e fazer a diferença. Então, primeiro, ele vem falando o seguinte, ele vem falando sobre o conceito de herói. E antes de falar sobre o conceito de herói, você sabe o que essa palavra significa? Eu não sabia até ler o livro, não sabia eu sei o que é um herói, mas não sabia o que a palavra significa, né? Por que os gregos escolheram essa palavra? A palavra herói, ela em grego significa protetor. E é muito interessante isso daí e tem tudo a ver com o que o livro fala. O livro, basicamente, todo o conceito central do livro é mostrar que pessoas comuns, pessoas simples, pessoas como eu, como você, têm dentro de si todo o potencial para serem heróis da sua própria vida, das suas próprias vidas e das vidas das pessoas que estão próximas de você. E o livro está recheado de várias histórias bacanas sobre mitologia grega e também ele junta esse assunto com uma história que se passou na ilha de Creta durante a Segunda Guerra Mundial, quando um grupo de soldados ingleses e gregos, contra todas as chances, eles conseguiram resistir ao invasor alemão que estava chegando com muitas armas, com quantidade muito maior de homens e com muito mais preparo. E mais, eles conseguiram inclusive sequestrar o general alemão, fazer o general alemão que estava comandando essa invasão à ilha de Creta prisioneiro deles. E esse foi um feito único. Nunca na história da Segunda Guerra Mundial houve coisa semelhante, eles conseguiram fazer isso aí. Mas então, uma coisa interessante é que quando os gregos escolheram essa palavra herói para representar esse tipo de virtude, eles escolheram a palavra protetor, eles não escolheram aquele que sempre vence na guerra ou aquele que derrota todos as pessoas ruins. Eles escolheram simplesmente aquele que consegue proteger. E isso faz com que a gente vá para a segunda grande ideia que está contida nesse livro. A segunda grande ideia, ela tem a ver com um cara chamado Georges Hébert, que era um francês e que durante o começo do século XX ele começou a criar as bases para o que a gente conhece hoje como movimento natural. Isso é bem interessante e há vários anos atrás eu estava lendo sobre esse cara. Quem já viu o parkour, aquele tipo de ginástica onde as pessoas saem saltando obstáculos e sobem em cima de muros, enfim, fazem aquelas acrobacias e aqueles malabarismos com o próprio corpo? Na verdade, parece que o objetivo do parkour é você se deslocar da maneira mais eficiente de um ponto ao outro. O parkour, ele nasceu das ideias de Georges Hébert. E na verdade, Georges Hébert, esse francês que eu estou falando, ele imaginou o seguinte, que a gente deveria manter o nosso corpo forte, elástico, nosso corpo preparado, para que numa situação de emergência você pudesse se sair bem e ajudar outras pessoas. Então, ele, mais do que você ficar bem fisicamente para colocar um selfie bacana no Facebook ou para ganhar uma competição, Georges Hébert ele apareceu com essa ideia que ela é fantástica e que ela dá uma motivação totalmente diferente, totalmente inusitada e completamente indo na contramão do que a maioria das pessoas falava com relação a você desenvolver seu próprio corpo. A principal motivação de Georges Hébert se resumia em poucas palavras: ser forte para ser útil. Ele falava isso, être fort pour être utile, ser forte para ser útil. Então ele
falava que você deveria desenvolver o seu corpo e a principal motivação de desenvolvê-lo seria para ser útil para si mesmo e para as outras pessoas. E é óbvio que esse conceito de ser forte para ser útil, a gente pode extrapolar ele para várias coisas. Você deve se tornar forte fisicamente para ser útil, mas você também deve se tornar forte energeticamente para fazer seu trabalho melhor. Você deve se tornar forte do ponto de vista da emocional para que você possa ajudar a sua família, para que você possa ajudar a sua comunidade e que você possa ajudar as outras pessoas no mundo dando o melhor que você tem. Então esse é um conceito muito interessante. Enquanto várias pessoas partem de uma motivação extrínseca, ou seja, elas querem ficar melhores por uma questão egoísta, né? Uma questão de ego, de se sentirem melhores apenas com elas mesmas e de, na verdade, fazer as coisas que fazem por uma questão de aprovação de outras pessoas, a gente acaba mudando o foco para uma motivação intrínseca, ou seja, você se tornar forte para você útil. Isso, cara, provavelmente não existe um motivo mais nobre para você fazer esse tipo de coisa. Então, essa daí é uma nova forma de você se motivar quando você pensar em ir para a sua academia ou quando você estiver pensando em se desenvolver, em otimizar a sua vida. Essa daí é uma motivação que você deve levar em conta, se tornar forte, se tornar melhor do que você já é para ser útil para você e para as outras pessoas. O próximo ponto que eu achei muito interessante é o seguinte, ele vem falando que esses soldados ingleses e esses soldados gregos, que estavam em condição muito inferior à dos soldados alemães, que desceram de paraquedas na ilha de Creta, que é basicamente uma ilha totalmente pedregosa, uma ilha muito difícil, de terreno muito difícil e acidentado. Uma das coisas que ajudou muito os soldados ingleses e gregos foi justamente o tipo de alimentação cretense. O tipo de alimentação cretense foi a alimentação que deu origem à dieta mediterrânea, que a gente sabe que é uma das dietas mais bacanas que existem. E esse tipo de alimentação, que é uma alimentação que você encontra na dieta diva também, fez com que esses soldados, mesmo em condição muito inferior, conseguissem ter energia e força física para poder derrotar um inimigo que era superior do ponto de vista tecnológico. Então, uma das coisas mais interessantes é o seguinte, ele fala no livro que um dos responsáveis por essa força que os cretenses têm em relação à sua dieta, como a dieta faz diferença nisso daí, é o seguinte, é que eles comem muitos vegetais verdes. E ele chama atenção para uma coisa interessante. Com o passar da industrialização dos alimentos, à medida que a gente foi evoluindo, a indústria alimentícia foi evoluindo, a gente passou a comer cada vez menos alimentos verdes e passou a comer cada vez mais sementes, cada vez mais grãos. Hoje, em torno de 66% das nossas calorias, elas vêm basicamente de feijão, arroz, milho, soja e aveia em alguns casos. Então, antigamente, a gente comia muito mais vegetais. É sempre bom lembrar que o nosso organismo ele foi desenvolvido para uma época em que a nossa espécie, ela se comportava como caçadores e coletores. Então, a gente fazia muito exercício e parava para caçar e para colher frutinhas, para colher folhas, e a gente consumia essas coisas na medida em que ia achando. Então, o nosso organismo ele foi feito para consumir o tempo todo a comida aos pouquinhos. É isso que algumas pessoas falam quando falam que você deve... estão querendo dizer quando falam que você deve comer de 3 em 3 horas. Né? O nosso corpo ele foi desenhado para comer sempre. Mas algo importante é o seguinte, e algo que ele chama a atenção aqui no livro, é que existe com essa industrialização da comida, começou a haver um imbalanço, ou seja, um desequilíbrio entre o consumo das gorduras que vêm do ômega 3 e as gorduras que vêm do ômega 6. Antigamente, na época que a gente era caçador-coletor e a dieta dos cretenses ela obedece muito a isso, ela tem muito a ver com isso, eles mantêm as proporções muito parecidas com essas proporções para as quais o nosso corpo foi desenhado. A relação entre ômega 3 e ômega 6 era mais ou menos de 1 para 1. Lembrando que o ômega 6 ele é responsável por gerar inflamação orgânica. E essa inflamação orgânica ela não é uma coisa ruim, desde que ela esteja controlada justamente pelo ômega 3. Então você come as gorduras derivadas de ômega 6, que causam inflamação boa. É como se você acendesse uma lareirinha na sua casa.
E você come o ômega 3 que equilibra essa inflamação, mantendo as coisas dentro da harmonia normal do corpo. O problema é que com a industrialização e com o tipo de comida que a gente vem consumindo atualmente, essa relação entre ômega 3 e ômega 6, que era mais ou menos um ômega 3 para um ômega 6, nessa época, hoje ela está em torno de 16 ômega 6 para um ômega 3. Então, na verdade, você tem hoje não uma lareirinha, você tem um grande incêndio dentro do seu organismo. Porque a quantidade de ômega 6 que a gente está consumindo é muito maior do que a quantidade de ômega 3 que a gente tem para apagar esse fogo. E onde que está esse ômega 6? Ele está basicamente nesses vegetais que eu falei para vocês, basicamente nas sementes, e ele está nas comidas industrializadas, basicamente nos óleos que a gente come, né, tipo óleo de soja, óleo de canola, tudo isso daí, e nos alimentos enlatados também. Todos os alimentos que têm óleos e todas as sementes, elas têm bastante ômega 6, enquanto que o ômega 3, que é a gordura boa, a gente tem consumido em cada vez quantidades menores. Então, algo que faz toda a diferença é você começar a equilibrar, você começar a trocar a quantidade de sementes muito grandes que a gente come por vegetais folhosos, vegetais verdes e folhosos. Isso daí faz muita diferença e ajuda nesse equilíbrio daí. Com certeza vai fazer total diferença, tanto na sua forma física como na sua disposição. Esse é um dos segredos dos cretenses que a gente pode trazer para a nossa vida nos dias de hoje. Outra coisa interessante é o seguinte, ele fala que os heróis, eles sempre estão consumindo gordura como principal combustível do nosso corpo. Existe esse mito de que o nosso corpo prefere os carboidratos, que são energia muito rápida e que seria a melhor energia para a gente desempenhar as nossas tarefas do dia a dia, inclusive assim, correr maratonas, enfim, fazer esforços físicos grandes. E ele fala que existem vários estudos que apontam para o contrário. O nosso corpo ele funciona melhor quando ele está queimando gordura. E no livro, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, a gente tem outros vídeos que vão falar sobre isso e que falam sobre isso, mas basicamente os heróis eles funcionam queimando gordura e não queimando carboidratos. Durante o livro, ele divide várias histórias com a gente, inclusive histórias de triatletas incríveis que descobriram isso daí. Ele fala sobre o Mark Allen, que é um dos caras que descobriu isso daí e que a partir do ponto onde ele descobriu isso daí, ele passou a ser o cara que ganhava praticamente todas as competições das quais ele participava e dominou o esporte dele durante muito tempo até que esse segredo, entre aspas, ele passou a ser conhecido por outros atletas. Enfim, por fim, o outro ponto que eu queria salientar e que ele fala no livro e que eu achei super importante é o seguinte, ele fala sobre a verdadeira força dos heróis. A verdadeira força dos heróis, e ele fala muito no livro sobre Hércules, quando ele fala sobre mitologia grega, e ele fala muito sobre Teseu também. E algo que a gente imagina, quando a gente imagina um herói, a gente imagina o Superman ou o He-Man, enfim, pessoas que são muito fortes, pessoas musculosas, e ele chama atenção pra gente em relação a Hércules, por exemplo. Hoje em dia chega pra gente a ideia de que Hércules era uma pessoa muito forte, mas ele fala que Píndaro, que era o poeta grego que falava muito sobre Hércules, quando Píndaro falava sobre Hércules, Hércules nunca era o cara mais forte nas batalhas. Hércules não era um cara musculoso, pelo contrário, era uma pessoa que ele tinha muita força, afinal de contas ele era um semideus, ele era filho de um deus com uma mortal. Enfim, ele fala que basicamente os heróis eles têm essa natureza, né? Eles estão sempre oscilando entre as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, assim como todos nós, a gente tem esse negócio, a gente sempre está fazendo as escolhas, e esse é o grande dilema dos heróis. Mas ele fala que Hércules, inclusive, ele cita uma coisa engraçada, ele fala que Hércules era como se tivesse uma espécie de síndrome do baixinho. Quem fala isso não é Píndaro, é Christopher McDougall, que é o autor do livro. Ele fala que Hércules tinha como se fosse síndrome do baixinho, que é mais ou menos o seguinte, o cara é baixinho, e Hércules era baixo, e pelo fato dele ser baixinho, ele tem que compensar isso de alguma outra forma. Então, o que ele fala é o seguinte, que não era a força física que distinguia Hércules das outras pessoas. Era basicamente a força de vontade que ele tinha, era a vontade inquebrável, a vontade que não se dobrava a nada. Enfim, Hércules era uma pessoa que não conhecia o porquê de não conseguir fazer alguma coisa. E ele fala que a principal força
de Hércules, e eu estou citando novamente Chris McDougall, que é o autor do livro. Ele fala que a principal força de Hércules e Teseu, na verdade, não estava nos músculos, mas nos ouvidos. E ele diz isso por quê? Porque eram pessoas que estavam dispostas a sempre estar aprendendo. E tudo isso que eles estavam aprendendo, eles aprendiam com todo mundo, com homens, com mulheres, com quaisquer pessoas que conseguissem ensinar coisas que fizessem diferença na vida deles. Coisas que fizessem diferença nas horas das batalhas. Então, o que fazia com que eles ganhassem as batalhas e vencessem os desafios, na verdade, era a capacidade que eles tinham de absorver novos conhecimentos, de colocar aqueles conhecimentos dentro da vida deles e fazer com que as coisas funcionassem a partir daí. Enfim, essa foi uma visão sobre esse livro. Se vocês gostaram, eu posso continuar fazendo mais vídeos sobre os livros que eu estou lendo, eu acho que vale muito a pena. É uma forma de vocês conseguirem pegar algumas das ideias mais bacanas contidas nesse livro num tempo mais curtinho. Esse livro está recheado de ideias legais, eu recomendo muito que vocês leiam. Infelizmente, realmente não é um livro fácil de encontrar aqui no Brasil, não vou nem poder colocar link da Amazon ou de qualquer outro lugar, porque eu não vi disponível para isso, mas enfim, eu queria dividir essas ideias com vocês, porque eu acho que vai fazer diferença. Muito obrigado por estarem comigo aqui e até a próxima.